Então, deixa eu parar de compartilhar essa e voltar a compartilhar essa daqui. Acho que foi. Pessoal, bom, então, semana passada foi feriado, né? Mas já faz tempo que o material está aí para vocês sobre termoquímica, né? Então, nessa parte de termoquímica, a gente estuda, né, as transformações da energia, né, na forma de calor, nas reações químicas. Então, tem todo o conceito da entalpia de uma reação, né, na transferência de calor que acontece. Tipicamente, você vai ter reações, né, que vão, por exemplo, uma reação química geral. A mais um B, indo para um C, mais um D. Né? Isso aqui é uma reação química geral, tá? Geralmente a gente representa, assim, os minúsculos aqui são o número de mols, né? Essa reação química, você pode colocar aqui na frente dela uma informação, por exemplo, da entalpia padrão de formação, né? Ou do calor, né? Que o processo liberou. Então, vamos supor, menos 1000 quilojoules por mol. Então, daí você tem que identificar, né? Por exemplo, desse produto aqui, né? Esse produto aqui, cada mol que foi formado dele está liberando 1000 quilojoules de energia. Quando o sinal é negativo, significa que é um processo exotérmico, né? Libera calor. Libera calor, quando o ΔH é negativo, né? A entalpia dessa reação. Quando o ΔH é positivo, né? Se fosse mais 1000, é um processo endotérmico, né? Que absorve calor do meio. Então, ΔH negativo ou positivo, você tem uma noção se está liberando calor, essa reação química, ou está absorvendo calor do meio. Se libera ou se absorve calor, basicamente, uma coisa que você consegue perceber é que ele diminui a temperatura ao redor ou aumenta a temperatura ao redor, né, na solução dessa substância, dessa reação. Né? Isso é uma das evidências. Então, tá bom. Então, a gente consegue caracterizar essas reações, né, com esses processos. E tem uma série de questões lá da termodinâmica, né, que está relacionada aqui com a termoquímica, que são úteis para a gente trabalhar, para entender esses processos. Uma das equações essenciais lá que vocês viram é o macete, né? Quantidade de calor, por exemplo, que um material recebe é igual a massa vezes o calor específico dele. Deixa eu anotar aqui. Calor específico daquele material, vezes a variação de temperatura. Então, se ele subiu a sua temperatura, por exemplo, de 30 graus Celsius para 35 graus Celsius, você sabe o calor específico daquele material, você sabe a massa daquele objeto, você consegue calcular quanto de calor ele recebeu, né? Ou o contrário, se a temperatura diminuiu, quanto de calor aquele objeto perdeu, né? Uma fórmula muito importante aqui para a gente. Outra coisa que vocês têm que lembrar é que em química tem algumas vezes que a gente está trabalhando em joules, falando de energia, vão ter algumas vezes que a gente vai estar falando em calorias, né? E uma caloria são 4,184 joules, né? Então, é um padrão aí que a gente acaba tendo que converter dependendo das unidades que você está trabalhando, dependendo da norma técnica que você for seguir, se você precisa do resultado em calorias ou em joules, né? Bom, tudo bem. Então, para a gente praticar um pouco esses conceitos, eu acho que é legal eu conversar com vocês
Primeiramente, deixa eu ver qual. Deixa eu ver aqui. Eu acho que o exercício 1 é legal de eu conversar com vocês. Exercício 1 da lista da semana 5. Professor, Oi, só uma dúvida aqui. diga. Joule seria para expressar energia, correto? Certo. Eu também uso Joule para expressar trabalho? Sim, sim. Ah, sim. O trabalho, ele é uma forma de energia, né? E o calor, ele também é uma forma de energia, né? Só que o calor, ele está relacionado, geralmente, né? Ele está relacionado com a transferência de energia calorífica de um corpo para outro, né? Vocês têm que lembrar lá se lembrar lá da termodinâmica, né? Como é que era? A variação da energia interna de um corpo depende do calor que ele recebe menos ou mais o trabalho realizado. Né? Então, isso aqui é o princípio, a primeira lei da termodinâmica lá. Né? Você tem, por exemplo, um gás dentro de um recipiente. Vamos supor que esse gás tem uma tampa aqui, aquele embolo, né? Um pistão, né? E vamos supor que você está aquecendo esse gás aqui e ele está ganhando energia. Quer dizer que está entrando calor, está entrando energia na forma de calor, tá? A energia interna da substância que está aqui dentro, né? Esse aqui, o U, lembra, é energia interna. A energia interna tem a ver com a velocidade das partículas, energia cinética que os átomos estão ali dentro, e tem a ver com a energia potencial também, o quanto, né, que uma atrai a outra, tem a ver com as cargas, enfim, depende da substância, né, tem a ver da interação das partículas. Então, tem uma energia que está acumulada ali nessas partículas, né, pensa principalmente na mobilidade dessas partículas. Se você fornece calor, a energia interna aumenta. Só que se, por exemplo, o gás expande e está empurrando alguma coisa pesada, né? Se ele está empurrando algo, que nem esse pistão aqui, quando o gás está expandindo, ele realiza um trabalho, certo? Trabalho de física mesmo, lá, força vezes deslocamento, né? Quando o gás empurra, ele está gastando energia para empurrar esse pistão. Então, se ele gasta energia, você sempre tem que considerar as duas coisas, né? A quantidade de calor que esse corpo aqui ganhou e também a quantidade de trabalho que o gás gastou empurrando esse pistão, ou o contrário, né? Se você comprime o gás, você está aplicando trabalho, aí o sinal inverte aqui e ganha energia interna nessas partículas, tá? Então, você tem que lembrar o seguinte: energia interna é energia, está relacionado com a velocidade lá das partículas. Calor, né? Essa transferência de energia na forma de calor é energia. E trabalho também é energia, né? Todos eles podem ser dados em caloria, em joules, em qualquer unidade de energia, tá? Mas beleza, vamos lá, vamos lá. Tudo bem, André? Acho que eu tinha perguntado, né? Sim, tudo bem, perfeito. Beleza, então vamos lá. Ó, então, o exercício 1 da lista da semana 5, ele fala assim: na combustão do etanol são gerados dióxido de carbono e água. Então, basicamente, o que ele está te falando é o seguinte: C2H5OH líquido mais oxigênio gasoso indo para CO2 gasoso mais H2O. Vocês estão enxergando, né? Esse é o exercício 1
da lista 5. Ele fala dessa reação, né, da reação de combustão do etanol, tá? Aí ele fala o seguinte, ó, ele está te dando uma informação. O calor padrão de combustão do etanol e ele dá um valor lá. ΔH, calor de combustão, menos 1.366,8 quilojoules por mol. Tá? Então, ele deu essa equação e te deu uma informação. Beleza. Aí, lógico, você tem que ver se a equação está balanceada, né? Porque isso aqui é a quantidade de calor que libera 1 mol de etanol. Então, você olha para balancear essa equação, você vê que tem que ter 6 hidrogênios, então tem que ter um 3 aqui, aí você vê que tem 5 oxigênios de um lado, desse lado tem outra quantidade, você coloca um 3 aqui, vai dar 6, 7... Carbono tem que ter 2, você coloca um 2 aqui. Agora está balanceado, ó. 2 carbonos, hidrogênio 6, 6, oxigênio está ok, né? Bom, tranquilo, Fernando. Está gravando aqui. Boa noite. Vamos lá. Beleza. Aí, o que eu estava falando? Então, tá bom, ele deu essa informação aqui para você. Primeira coisa que aí ele te dá uns dados, né? Ele te dá o seguinte: a entalpia padrão de formação do CO2 é menos 393,5 kJ/mol, né? E ele também te fala que a entalpia padrão de formação do H2O líquido é menos 285,8 kJ/mol. Tá, o que você consegue fazer com isso? O que significa essa informação aqui? Essa é uma coisa que eu sei que muita gente fica perdida. Entalpia padrão de formação, pessoal, quando a gente coloca nesse símbolo aqui, se tem aquela definição, né? Deixa eu ler aqui, ó. 1 mol de substância pura no estado de agregação mais estável a 1 bar de pressão e 298 kelvins. Ou seja, em condições quase de pressão atmosférica, né, e temperatura ambiente, a formação de CO2 a partir das substâncias mais puras. Isso está tabelado, né, em handbooks, em livros. São equações que estão tabeladas. E é difícil você decorar todas. Você geralmente tem que consultar isso. Para os nossos casos aqui de química geral, a maioria delas estão nesses livros do Atkins, estão lá nas últimas páginas dos livros, né? Que basicamente CO2 tem que vir de carbono e tem que vir de oxigênio. Qual que é o oxigênio na sua forma padrão? É o O2 gasoso, tá? Isso você pode decorar, sempre que você tiver que colocar um oxigênio, você vai colocar esse aqui. O carbono é o carbono na forma de grafite. E esses dois estão indo para CO2 gasoso. Então, essa informação aqui, ó, ela já está dada para você quando ele fala isso, tá? Ele só está falando isso aqui no exercício, entalpia padrão de formação do CO2 é esse valor. Só que ele está assumindo que você entende que o CO2, né, vem de quem? Vem das substâncias, né, dos elementos na sua forma padrão. O oxigênio é o O2 e o carbono na forma de grafite, tá? Então, esse é um detalhe importante nessa parte da matéria que às vezes demora para os alunos entenderem. Né, ó, e a água? A água vem do quê? Vem do hidrogênio e do oxigênio. Só que você tem que deixar isso aqui balanceado, né? Então, você tem que colocar um meio aqui, meio mol de O2
para formar esse daqui, tá? Essas reações daqui que eu estou falando são as reações padrões, né, da entalpia padrão de formação. Tá tudo tabelado nos livros, em handbooks, e você tem que consultar. Muitas vezes você não tem esse valor, você tem que ir lá consultar no livro, tá? E quando ele te falar isso aqui, você já tem que entender que ele está falando disso. Bom, então tá bom. Aí é o seguinte, como que você resolve o que ele está te perguntando? Que é, ó, qual a entalpia padrão? Vou escrever aqui a pergunta. Ó. Qual a entalpia padrão de formação do etanol? Né? Essa é a pergunta dele. Falando para você que você sabe essas três informações. É o calor liberado aqui nessa reação e você sabe a entalpia padrão do CO e do H2O. Primeira coisa que você tem que lembrar, que também não sei se todo mundo lembra, que essas equações, se você inverte elas, você inverte o sinal da entalpia, né? Que é o seguinte, ó, carbono na forma de grafite mais oxigênio indo para CO2 tem uma entalpia padrão de formação de menos 393,5, certo? Isso aqui é a informação que está dada aqui. Se eu quiser inverter essa equação química e falar que CO2 na forma gasosa vai para carbono mais oxigênio, o que acontece com a entalpia padrão de formação? É o contrário, é mais 393,5. Né? Tudo quilojoules mol aqui, né? Isso aqui é um ponto super importante, que é o seguinte, pessoal. Se essa reação libera essa quantidade de energia, o processo inverso absorve a mesma quantidade de energia. Vocês concordam? Se carbono mais oxigênio formando CO2 libera essa quantidade de energia, o CO2, se você conseguisse quebrar ele e voltar em carbono e oxigênio, vai absorver essa quantidade de energia para acontecer isso. Tá bom? Beleza. Então, sabendo essa coisa, você consegue manipular diversas reações químicas para encontrar informações que nem esse caso desse exemplo, né? Que é qual a entalpia padrão de formação do etanol. Então, você entende o seguinte, quando você quer entalpia padrão de formação, você quer que alguma coisa do seu estado puro forme aquele elemento, certo? Se você quer formar etanol, etanol tem que vir do quê? Tem que vir de carbono, tem que vir de hidrogênio e tem que vir de oxigênio, certo? Então, o etanol ele tem que vir de alguma coisa que tem oxigênio, mais alguma coisa que tem hidrogênio, mais alguma coisa que tem carbono, e vai formar o C2H5OH, e vai te dar aqui uma entalpia padrão de formação, que é o que a gente quer descobrir. Tá? Então, a gente tem que conseguir escrever essa equação aqui. Oxigênio mais hidrogênio mais carbono vindo para cá. Beleza. E olha que ele te deu duas informações, né? Que, na verdade, essas duas aqui, né? Ó. Ele te deu a equação do CO2 e a equação da água. E olha que está tudo relacionado. Tem oxigênio aqui, tem hidrogênio, tem carbono. E aqui na equação de cima também tem todo mundo. Bom, beleza. Então, como que eu vou montar isso? Primeira coisa é o seguinte. Eu quero que forma etanol no final. Eu vou pegar a equação minha que tem etanol, como ele está nos reagentes, eu vou inverter essa primeira equação minha. Então, eu vou ter o seguinte, 2CO2 gasoso, estou copiando esse lado aqui, ó, mais 3H2O líquido, formando C2H5OH, mais 3O2 gasoso. E se eu invertir,
né? Esse calor aqui, ó, se ele era negativo nesse sentido da reação, no outro sentido ele é positivo, né? Mais 1366,8 quilojoules por mol, tá? Beleza. Agora, ó, essa é a minha primeira equação. Eu vou juntar com essas outras duas equações para resultar no que eu quero. Então, é o seguinte, eu tenho CO2 desse lado, eu quero ter CO2 do outro lado para cancelar, né? Tá vendo que essa equação tem CO2 do lado direito? Dessa equação tem 2 CO2. Eu tenho que multiplicar isso aqui por 2 para que 2 CO2 cancelem com esses dois aqui. Então, se eu multiplico a equação toda por 2, eu tenho 2 carbono grafite mais 2O2 gasoso, formando 2 CO2 gasoso. Tá vendo? Ó, peguei essa equação aqui multiplicada por 2. Agora, a terceira equação que eu vou usar é essa. Tem água desse lado, tem uma só nessa daqui. Aqui, ó, que eu quero cancelar, ó, tem 3. Então, eu vou multiplicar por 3 essa daqui e vou colocar 3H2 mais 3 meios de O2 vindo para 3H2O líquido. Ah, eu esqueci de colocar as entalpias padrões de formação aqui na frente, né? Entalpia padrão é 2 vezes menos 393,5 e a dessa daqui é 3 vezes menos 285,8. Estão entendendo por que eu multipliquei por 3, né? Porque eu multipliquei essa equação inteira por 3. E essa daqui eu multipliquei por 2, porque eu tinha multiplicado a equação inteira por 2. Agora eu vou somar essas equações, né? E eu somo também as energias, tá? As entalpias. Então, ó, esse CO2 cancela com esse. Essa água cancela com essa. E o que mais? Aqui tem... vamos ver o que sobrou. 2 carbonos em forma de grafite, mais 3H2, mais aqui, ó, tem 1,5, eu tenho que cancelar 3, cancela aqui e sobra meio, né? Sobra 1 sobre 2O2 e C2H5OH líquido. Vocês viram que, ó, chegamos na equação que a gente queria, que é carbono mais hidrogênio na sua forma, né, padrão, H2, oxigênio na sua forma padrão, formando a substância que a gente está interessado. E a entalpia padrão de formação, então, vai ser dada pela soma de cada uma dessas contribuições, tá? Justamente pela manipulação que a gente fez aqui. Então, você vem com a sua calculadora, 1366,8 menos 2 vezes 393,5 menos 3 vezes 285,8 está lá, menos 277,6 quilojoules por mol. Então, essa última linha aqui é a resposta, né, desse primeiro exercício. Tá bom, pessoal? Vocês estão entendendo a pegada, né? Qual que é a ideia? Essencialmente... Ah, alguém levantou a mão aqui? E o professor? Pode falar. Viu? No caso eu tinha feito, eu queria saber se vale para todos os exercícios. Eu fiz no de combustão e depois só inverti o sinal. Diz como é que é essa pergunta? Eu queria saber se desse jeito que eu fiz serve para todos os outros exemplos. Eu peguei a equação de combustão ali em cima, fiz o ΔH, que no caso é o do produto menos do reagente, e tinha dado 277,6 positivo para a equação de combustão. No caso, eu posso só inverter os sinais e admitir que eu estou formando, então? Inverter os sinais.
Não sei se eu entendi. Você fala Na primeira equação lá em cima. De. isso. Só que quando você inverte esse aqui, ele não tá, ele tá vindo do CO2 e da água, né? Aham. Ele, quando é entalpia padrão de formação, porque tem um nome específico aqui, né? Que é entalpia padrão de formação. Quando ele pede exatamente padrão de formação, significa que ele quer que venha dos estados puros, que é carbono, hidrogênio, oxigênio, formando esse daqui, sabe? Você não pode estar vindo de água e CO2. Entendi. Isso é um detalhe. Esse é um detalhe, porque se você for ver no livro lá, ele tem a definição. Porque é uma forma de você tabelar as equações, sabe? Você pega e fala, vamos tabelar todas as equações que a gente conseguir, né? Mas sempre a partir de alguma referência, que foi o que eles definiram como a entalpia padrão de formação, que é assim, a substância vindo dos seus elementos puros, a temperatura 298 Kelvin, a pressão atmosférica, né, a pressão constante, e aí eles saíram tabelando um monte de equações, né, e você consegue encontrar, então, esses valores que a gente chama de entalpia padrão de formação nessas tabelas, e prever, né, quanto de energia vai ser liberada em qualquer outra reação, fazendo essas manipulações com as equações, tá? Vou resolver mais uns exemplos aqui, que vocês vão entender. Eu acho que outro legal para a gente resolver é o. Deixa eu ver. Acho que é o 2. Não, é o exercício. Não, esse aqui é um exemplo meu aqui, deixa eu fazer. Não é nenhum da lista. Que fala sobre lei de Henry, né? Que é isso que a gente está vendo. Então, ó, calcule a entalpia padrão de formação do acetileno, né? C2H2, sabendo, ó. Vocês não estavam vendo, minha voz estava meio fora de centro aqui. O exemplo é o seguinte: calcule a entalpia padrão de formação do acetileno, sabendo algumas coisas. Então vamos ver o que ele fala para você. Ó. Ele te dá essas reações aqui: carbono na forma de grafite, mais oxigênio, forma CO2, e tem uma entalpia de menos 393,5 quilojoules. Hidrogênio mais oxigênio. Bom, essas duas aqui foi a que a gente acabou de usar, né? Forma água, entalpia de menos 285,8 quilojoules. E ele também te fala que C2H2, né, o acetileno, mais o número 2 aqui. 2 mols de acetileno mais 5 mols de oxigênio formam 4 mols de CO2 mais 2 mols de água e tem um calor de combustão aqui, menos 2598,8 quilojoules. Então, ó, ele conseguiu, vamos dizer, ele conseguiu essas três equações. Ele tem essas três aqui.
Ele sabe do carbono formando CO2, ele sabe da formação da água e ele sabe que a combustão do acetileno libera essa quantidade de calor. Libera, lembra quando o sinal é negativo, está liberando calor, né? É uma combustão. Tá vendo que está formando CO2 e água, né? E ele quer saber a entalpia padrão de formação do acetileno. Então, eu tenho que formar acetileno. Lembra assim, ó. Eu tenho que ter uma equação que forma acetileno. Eu quero saber qual que é o ΔH dessa formação. Vindo de quem? Vindo de carbono, oxigênio e hidrogênio, que são os constituintes. Na verdade, ó, já falei, não tem oxigênio, né? Se ele só tem carbono e hidrogênio, eu quero vir de carbono e hidrogênio para formar acetileno, tá? E aí eu quero saber o ΔH. Como que eu chego nisso? Como que eu descubro isso? Eu tenho que manipular essas equações químicas aqui. Então, ó, para eu ter esse daqui na formação, nos produtos, a primeira coisa vai ser inverter essa última equação, né? O acetileno está aqui nos produtos. E aí, eu vou usar as outras duas para cancelar quem eu preciso cancelar. Então, ó, vamos primeira coisa escrever essa equação aqui invertida, que vai ser 4CO2 gasoso mais 2H2O líquido, indo para 2C2H2 gasoso mais 5O2 gasoso. E o ΔH, se eu invertir essa equação, é mais 2598,8 quilojoules, né? Beleza. Agora, ó, vamos olhar. Eu tenho 2 mols de água aqui desse lado. Eu quero cancelar esses 2 mols de água. Eu vou usar essa segunda equação aqui para cancelar a água. Tá vendo que eu tenho que multiplicar por 2? A segunda equação, se eu multiplicar ela por 2, eu vou ter 2 mols de água aqui, 2 mols de água do outro lado, e elas vão se cancelar. Então, ó, 2H2 mais oxigênio, indo para 2 mols de água, e o ΔH, lembra, se eu multipliquei por 2, o ΔH você multiplica por 2, né? 2 vezes menos 285,8. Eu não inverti a equação, né? Então, continua o mesmo sinal. E eu quero cancelar quem mais? Eu quero cancelar o CO2. Se eu quero cancelar esse CO2, eu preciso dessa primeira equação aqui. Se eu tenho 4 mols aqui, eu preciso de 4 mols desse. Então, eu vou multiplicar por 4 essa primeira equação. Então, 4 carbono na forma de grafite, mais 4O2, indo para 4CO2 gasoso. E o ΔH é 4 vezes menos 393,5. Beleza? Manipulei as 3 equações. Vamos somar elas, né? Para resultar no que eu estou querendo. Então, eu cancelo esses 2 mols de água com esse daqui. Cancelo esses 4 mols de CO2 com esse daqui. Quem mais? Ó, aqui tem 4 mais 1, tem 5. Esse com esse cancela com esse. Certo? Tem 5 desse lado, 5 desse lado. O que sobrou? Sobrou 4 carbono na forma de grafite, mais 2H2 gasoso, indo para 2C2H2 gasoso. E qual que é o ΔH que eu estou encontrando aqui? Só somar todo mundo, né? Vamos fazer aqui na minha calculadora.
2598,8 menos 2 vezes 285,8 menos 4 vezes 393,5 deu um valor positivo de 453,2 quilojoules. Aí você pensa, será que eu finalizei o exercício? Será que eu encontrei a entalpia padrão dessa formação aqui? Na verdade, não. Tem um detalhe, ó. Você está vendo que essa reação está formando 2 mols de acetileno, né? Do jeito que ficou escrito, está formando 2 mols. Se isso daqui, para formar 2 mols, libera essa quantidade de energia, e eu quero o resultado em quilojoules por mol, para 1 mol, né? Então, eu vou ter que dividir toda a equação por 2, né? Se eu divido por 2, eu tenho essa equação aqui, né? Agora sim, está formando apenas 1 mol de acetileno e o ΔH padrão de formação vai ser esse valor aqui dividido por 2, né? Porque esse valor é quando era 2 mols. 226,6. Agora eu posso escrever quilojoule para cada mol de acetileno formado. Entenderam a ideia? Para você poder escrever que esse valor é por mol, tem que estar formando 1 mol aqui na reação, tá? Estão acompanhando a ideia, né? Deixa eu ver se... bateu. Não é nenhum exercício da lista. Estão acompanhando a ideia, né? Então, vou fazer mais um caso aqui. Interessante, ó. Esse exercício... Qualquer dúvida, vocês me interrompam, pessoal. Senão eu vou fazer um exercício aqui. Deixa eu ver. Esse é o exercício 3, eu acho. O exercício 3, acho que é legal eu fazer com vocês, que eu sei que surge bastante dúvidas também. Que é o seguinte, ó. Em um calorímetro, quando 200 ml de 1,0 molar, então, ó, exercício 3 da lista 5. Então, ele está falando aqui, 200 ml de NaOH com concentração 1 molar. Aí você lembra, né? O que é concentração 1 molar? Na verdade, esse M maiúsculo, né? A gente não usa mais essa definição, né? É 1 mol por litro, tá? Certo? É escrever assim, né? Mol vezes litro a menos 1. 1 mol por litro. Então, quando se encontrar molar, geralmente livros antigos fala molar, né? E ele fala também que tem 150 ml de HCl com concentração também de 1 molar, tá? Mesma concentração. E ele fala que eles estavam a temperatura de 25 graus Celsius inicialmente. Beleza. Então, tudo isso está dentro de um calorímetro, né? E foi feita essa mistura. Então, ele misturou essas duas soluções dentro do calorímetro e a temperatura foi de 25 para 30 graus Celsius. Então, ó, quando ele misturou essas duas soluções, a temperatura subiu 5 graus, tá? É isso que ele está falando para vocês. Beleza. Calcule o ΔH, então ele quer saber a entalpia em quilojoules para neutralização de 1 mol de H+ por 1 mol de OH. Então, o que está acontecendo nessa reação aqui, né? Você está tendo NaOH reagindo com HCl
formando NaCl mais água, né? Reação de neutralização. Se você olhar, já está balanceada essa equação. 1 mol desse reage com 1 mol desse, formando 1 mol desse e 1 mol de água. Beleza. Aí, ele dá mais algumas informações. Ó. A densidade da solução é 1,03 gramas por ml. E o calor específico das soluções é 4,18 joules grama Kelvin. Beleza. Então, ele te deu essas duas informações aqui. Então, vamos entender o que está acontecendo. Ó. Ele pegou 200 ml de NaOH, misturou com 150 ml de HCl dentro de um calorímetro e ele viu que a temperatura subiu de 25 para 30 graus Celsius. E ele está te falando a densidade e o calor específico da solução, dessa mistura. E aí ele quer saber a entalpia padrão de formação. Né? Então é o seguinte, para saber a entalpia padrão de formação, você precisa saber quanto de calor por mol, né, reagiu. Lembra daquela equação que eu comentei lá no começo, né, da termodinâmica, da termoquímica? Que macete, né? O calor, massa, calor específico, ΔT. Se eu tenho quanto variou a temperatura, se eu tenho a massa de solução que eu tenho, e se eu tenho o calor específico, eu consigo calcular a quantidade de calor que foi envolvida nesse processo, né? Então, o ΔT, beleza, é 5 graus Celsius. É fácil, né? Temperatura final menos inicial. O calor específico, ele te deu também, tá aqui. E a massa de solução, basicamente, é pela densidade que você tem que olhar, né? Densidade não é massa dividido por volume, densidade de um material. Se o volume é a soma dos dois volumes, né? Se você tem 200 de um, 250 do outro, você tem 350 ml no total de volume, né? E beleza, então esse é o seu volume. Agora, para você achar a massa aqui, é só multiplicar, né? 1,03 vezes 350, a massa total de substância que você tem ali, 360,5 gramas. Essa é a massa, né, do líquido nosso, de quanto a gente tem aqui nessa solução. Então, vamos calcular o calor. 360,5 vezes o calor específico da solução, vezes a variação. Percebe outra coisa, pessoal? Aqui o calor específico está em Kelvin. Aqui está em Celsius. Porém, 5 graus Celsius são 5 graus Kelvin, né? Porque a escala é a mesma, né? Mas tem que tomar cuidado aí com a questão de qual temperatura você está, né? Qual unidade de temperatura. Então, 360,5 vezes 4,18 vezes 5, está lá o valor de 7534,45 energia em joules, né? Já que o nosso calor específico estava em joules, esse resultado também está em joules, tá bom? 7.534. Beleza. Aí, vamos pensar de novo. O que ele quer? Ele quer saber a entalpia padrão por mol, né? É sempre por mol. Então, você tem que calcular quantos mols você tem de NaOH nessa solução aqui e quantos mols
de HCl de fato você tem em cada uma dessas soluções que foi misturadas. Então, para você fazer isso, você tem que lembrar lá, né, da nossa equação básica lá de concentração. Concentração, esse Czinho aqui, não é esse aqui não, tá? Esse aqui é concentração da solução, né? Número de mols por volume. Esse aqui era o calor específico, né? Calor específico. Esse aqui é o concentração de uma solução. Ele te deu, ó, as duas soluções estão com concentração de 1 mol por litro. Se você tem 200 ml, você consegue saber quantos mols você tem, né? Basta usar essa equação aqui. Então, ó, número de mols de NaOH nada mais é do que o volume da solução de NaOH, né, que é o 200, vezes a concentração 1. Então, só que tem um detalhe. Eu quero, aqui está em litros, olha só, a concentração está em litros e o volume aqui está em ml. Eu tenho que trabalhar numa única unidade aqui, né? Então, eu vou passar esse para litros. 0,2 litros e esse aqui é 0,15 litros. Só dividir por 1000, né? O ml para passar para litros, né? Então, 0,2 vezes a concentração de 1 molar é igual a 0,2 mols de NaOH. E o número de mols de HCl que eu tinha na solução inicial? É o volume da solução inicial, 0,15, vezes a concentração, que era 1 molar, 0,15 mols de HCl. Aí você tem que olhar o seguinte, pessoal. Então, inicialmente, eu tinha 0,2 mols de NaOH e eu tinha 0,15 mols de HCl. Vocês concordam que o NaOH está em excesso, né? Porque ele só reage 1 para 1, né? Na nossa equação aqui. 1 mol desse reage com 1 mol desse. Então, se eu só tenho 0,15 de HCl, eu só vou reagir com 0,15 de NaOH. Vai sobrar 0,05 mols do NaOH. Ele vai sobrar e vai ficar lá na mistura, tá? Mas o que está de fato reagindo é 0,15 desse daqui com 0,15 mols de HCl, formando, né, 0,15 desse mais 0,15 desse, tá? Essa informação é importante. Por quê? Porque essa quantidade de calor que a gente calculou, ela vem de 0,15 mols. Ou seja, você consegue montar uma regra de 3, que é 0,15 mols formaram 7.534,45 joules de calor. Se eu quero saber 1 mol, eu tenho X. Tá vendo? Ó, eu preciso fazer essa regra de 3 para descobrir a entalpia, que é por mol, né? Faz a regra de 3, vai ser 7534,45 dividido por 0,15. Está aqui o valor de 50,2. Ah, lembrando que o seguinte, eu não coloquei o sinal aqui, né? Se a reação desses dois subiu a temperatura, significa que liberou energia.
Se liberou energia para o meio, né? Eu coloco o sinal negativo aqui de energia liberada. Então, a entalpia padrão de formação é menos 50,2 quilojoules por mol. Né? Já passei para quilo aqui, tá? Coloquei um 10 a terceira aqui, né? É um processo exotérmico, né? Que você identifica justamente porque a temperatura da mistura subiu. Se a temperatura subiu, foi liberada energia no meio. Fui muito rápido, acho que eu resolvi meio rápido esse exercício, né? Não sei se vocês conseguiram acompanhar qual que era a ideia. Eu consegui, professor. Ah, obrigado, Gabriel. Acho que eu fui um pouco rápido aqui, não sei. Acabei. Beleza, João. Bom, pessoal, eu consegui resolver aqui para vocês os principais tipos de problemas que a gente enfrenta aqui nessa parte de termoquímica, né? Que é você trabalhar com a lei de Henry. Lembrando que lei de Henry, no fundo, é conservação de energia, né? Porque é o seguinte, lei de Henry, esses dois reagindo, forma esse e gasta esse tanto de energia. Se você inverte a reação, significa que CO2 indo para esse, né? Se antes gastava, consome essa quantidade de energia. Então, no fundo, a lei de Henry é uma conservação de energia aplicada aqui para as equações químicas, né? E essa ideia de que você pode manipular as reações para encontrar, né, uma entalpia padrão de formação, estimar, né, qual vai ser a entalpia padrão de formação de um composto. Tá? Também tem que lembrar dessas questões de como trabalhar com a quantidade de calor que um corpo recebe, né, dependendo da massa, dependendo do calor específico, dependendo da variação de temperatura. Então, se você consegue trabalhar com isso, né, e consegue visualizar que na sua reação química, quantos mols de fato reagiram? Foi 0,15, né? Então, para calcular por mol, eu tenho que fazer esse tipo de manipulação. Bom,